O Espaço Comunicação recebe Rafael Spaca, produtor cultural e apresentador do programa Zootropo da TV Cronópios. Ele também é criador do blog Os Curtos Filmes, que traz entrevistas com protagonistas do cenário audiovisual. Rafael, obrigada pela sua presença aqui. Muito agradecido pelo convite. Como que surgiu o seu interesse por curta-metragens e a ideia de fazer o blog? O meu interesse é sempre pela síntese, né? Eu gosto muito de ler livros, né? De ver filmes, longas-metragens, mas esse poder que o curta tem de comprimir em um pouco tempo de metragem uma história, ou uma mensagem, ou uma ideia, sempre me fascinou, né? Como as pessoas lidam com a síntese. E aí o meu interesse em criar esse blog foi justamente pelo pouco espaço que os curtas-metragens têm, e ainda têm, de explanar ideias, de as pessoas falarem dos seus trabalhos, né? Tem muito site, tem muito canal que exibe curta-metragem, mas o realizador cinematográfico, para falar desse trabalho específico, tem pouco espaço, né? Então a minha ideia foi criar essa tribuna para dar voz a essas pessoas que fazem curtas, né? E não tem aonde falar, né? Sim. E você já entrevistou mais de 600 pessoas. Como que foi feita a escolha dos entrevistados e qual entrevista você mais gostou de fazer? Olha, assim, eu sempre me interessei pelas pessoas, por quem faz curta-metragem, por quem tem interesse em fazer, né? E desse universo de 600 pessoas, né, é um universo muito amplo, né? Eu pego desde um roteirista, um produtor, até um nome que está na boca do povo aí, que trabalha em novela da Globo, né? Acho que essa junção de pessoas que estão à margem e também que estão no mainstream, assim, sempre acho que esse que dá o caldo legal pro blog dos curtos filmes, né? Entendi. E a entrevista mais significativa, acho que são várias, né? Acho que todas têm a sua importância e é mais legal também ver como as pessoas gostam de ver essas entrevistas publicadas, porque o cenário cultural é tão pobre nessa área de explanação, de falar sobre o seu trabalho, que para eles é muito mais legal até do que para mim, né? Eu acho que eu sirvo mais até como um cara que está ali como um mediador entre o realizador e o público, né? Sim. E com o conteúdo do blog, que são essas entrevistas, você publicou o livro Curta-metragem. O que motivou você a fazer o livro? Você teve alguma dificuldade para realizar o projeto? A dificuldade foi compilar essas quase 600 entrevistas nesse livro, né? Porque a internet é um espaço ilimitado, né? A editora Verve, que é uma editora do Rio de Janeiro, me convidou no ano passado para compilar as entrevistas mais emblemáticas do blog, né? Até dessa dificuldade de saber o que é emblemático, né? Porque é uma coisa tão dúbia, né? Mas a gente entrou no conceito de que são nomes mais conhecidos, que deram mais repercussão, e aí criamos um conceito e chegamos nesse livro, né? O formato das entrevistas, com perguntas pequenas e objetivas, foi inspirado na ideia de síntese do curta-metragem? Fora essa questão da síntese do curta, também porque ninguém tem paciência, né, para ler na internet. Pelo menos eu não tenho, eu não gosto de ficar lendo na internet, eu gosto de ler um livro, né, ou revista, mas na internet tem que ser uma coisa muito curta, né? E como as pessoas também são muito ocupadas e sempre me perguntam, né, são quantas perguntas? Então tem essa questão toda, juntar o útil e o agradável, né? A pessoa que tem pouco tempo para ler, né, que consiga passar a mensagem ali e não ser uma coisa cansativa para quem está na tela do computador e não tem esse gosto de ler em frente a um computador, né? Sim. E a partir das entrevistas do livro, qual foi o gênero? Foi ficção, foi documentário? Ou temática que você percebeu que tem sido mais recorrente nos curtas nacionais? Documentário, sem dúvida, né? Porque hoje, com o barateamento da tecnologia, é muito mais fácil a pessoa pegar uma câmera, nem que seja de celular, para registrar, né? O documentário, ele permite que só a pessoa consiga dirigir, né? Então, ele conta a história de uma determinada pessoa, ou da sua cidade, da sua rua, né? Um trabalho de ficção requer um pouco mais de produção, de elenco, etc. e tal. E o curta-metragem em documentário, né, é muito mais fácil para a pessoa pegar e produzir, né? Hoje tem muito mais documentário do que trabalhos em ficção.
Uhum. E a gente pouco ouve falar sobre a lei do curta. O que que ela é? Como que ela funciona? A lei do curta, ela surgiu no governo Getúlio Vargas, né? Que era um espaço, já era um debate que tinha, que o cinema americano, né, no pós-guerra, ele tomou conta dos cinemas nacionais. E os realizadores daqui, eles tinham dificuldade, né, já naquele período e ainda hoje, de colocar seus filmes no circuito comercial. E aí o governo Getúlio Vargas decidiu criar um espaço, né, uma lei, instituiu uma lei, para exibir curtas antes dos longas, achava ele que com essa lei ele conseguia dar vazão para a produção de cinema nacional, né? Na verdade foi só um paliativo, porque as pessoas queriam exibir também os seus longas, né? Então cresceu muito naquela época a produção de curtas-metragens, né? Hoje essa lei ainda existe, só que ela não é cumprida, né? São poucos os cinemas que exibem curtas antes dos longas, né? Até uma coisa muito mais bacana do que passar comercial, propaganda, enfim, né? Ela não é respeitada, como um monte de coisa aqui no Brasil não é respeitada, né? Então os curtas hoje têm muito mais espaço na internet e tem espaço também nos festivais. A maioria dos festivais no Brasil são, se não o enfoque principal no curta-metragem, tem o curta-metragem como um dos atrativos. E por que que os curtas ainda não têm essa repercussão que os longas-metragens têm na mídia em geral? Vários motivos, né? Assim, para quem produz, eles encaram isso como um trampolim para fazer um longa, né? O curta-metragem ainda está na cabeça de muita gente, né? Principalmente os profissionais, isso é uma coisa muito amadora, né? Em faculdade, as pessoas fazem curta para trabalho de conclusão de curso e tal, mas depois que tira uma nota boa, dificilmente vai querer fazer um curta de novo, né? Já vai querer fazer um longa. Isso é diferente nas produções europeias ou americanas, que essas pessoas ainda investem em curta-metragem, né? A Pixar, por exemplo, os curtas delas são muito mais bacanas do que os longas, né? E para a mídia não tem interesse nenhum, né? Porque não é um produto comercial, né? É um trabalho que não dá repercussão na imprensa, né? São pouquíssimos os casos de curta-metragem que saíram nos jornais tradicionais de São Paulo, né? Eu lembro de um do André Ristum, que fez do 14 Bis, que foi uma produção enorme, né? Saiu uma matéria a respeito disso. Mas eu não conheço, faz tempo que eu não vejo e não leio uma matéria a respeito de curta-metragem, né? Falta isso, o interesse da mídia tradicional, né? E falta financiamento para os curtas no âmbito nacional? Falta para curta, para longa, né? Em especial para o curta, porque as pessoas que fazem curta-metragem hoje fazem mais movidas à paixão ou movidas a mostrar, construir um portfólio, né? Para depois vislumbrar a possibilidade de fazer um longa-metragem, né? Mas falta recurso para tudo quanto é área, né? Para educação e cultura, enfim, para todas as áreas. Para o curta, ainda mais, porque é um gênero que está sempre à margem, né? Ele é pior até, ele é mais sacrificado até que um média-metragem que a pessoa consegue produzir e ainda vender para televisão, né? O longa, tem muita gente que faz e, se der muita sorte, consegue passar no circuito comercial. Outros, né, que eu até chamo de cinema invisível, são pessoas que fazem um filme, eles não conseguem entrar no cinema, no circuito comercial, e fica esquecido numa prateleira da Cinemateca ou ele exibe para os amigos, entendeu? Porque falta essa sala de cinema no Brasil, falta uma política de distribuição, de comercialização desses longas para cá, e televisão também não se interessa, fora aqueles que os próprios atores da televisão participam. Entendi. E quais são essas críticas, essas reclamações que os produtores, que você percebeu por parte dos produtores? Assim, quem quer fazer um curta-metragem, ele quer que esse curta seja difundido para o maior público possível, né? Quando eles realizam curta, eles inscrevem para festival para tentar dar uma repercussão e conseguir um espaço na televisão, né? Mas eles ficam restritos a nichos, né? Da sala de cinema do festival, a internet, se der uma sorte incrível de virar aquilo um viral, né, consegue ter uma repercussão, né? Então falta esse espaço. Quem não consegue esse espaço, geralmente reclama. E quem que reclama? A maioria, porque, infelizmente, o cenário da comunicação e da difusão
do audiovisual brasileiro, ele é miserável. Rafael, você tem um programa na TV Cronópios, não é? Sim. Bom, no segundo bloco vamos falar sobre isso e mostrar um pouco desse trabalho. O Espaço Comunicação já volta, não saia daí. O Espaço Comunicação conversa hoje com Rafael Spaca, autor do livro Curta-Metragem. Rafael, você apresenta o programa Zootropo na TV Cronópios. E por que esse nome? Ele tem a ver com o formato do programa? O zootropo é aquele aparelho que você gira e dá forma a uma série de imagens, né? Então foi essa a ideia, é um aparelho que pouca gente conhece porque isso já está ultrapassado, né? E a ideia do zootropo foi uma ideia que eu ofereci para o People, né? A gente estava falando no primeiro bloco do Getúlio Vargas, né, que criou a lei do curta, né? Nossos problemas são antigos, né, e ainda não resolvidos. E a ideia do zootropo foi justamente essa, né? Falta de espaço para os realizadores cinematográficos falarem de cinema. E eu enxerguei no portal Cronópios, o People, assim como eu, modestamente, somos abnegados da cultura, né? A gente faz isso justamente para dar vazão, né? Para criar essa plataforma, as pessoas se comunicarem, se expressarem em veículos bacanas, né? E o portal Cronópios foi onde eu enxerguei essa grande possibilidade de criar, oferecer um programa que as pessoas pudessem falar, né, de cinema. Então a gente convida realizadores de ontem, de hoje e do amanhã, né, ou de sempre, do cinema nacional. Não fica restrito só aos grandes nomes, né? Então esse é o grande diferencial do programa. E o programa tem um formato bem descontraído e com bastante conteúdo. Você procura revelar esse lado mais espontâneo dos entrevistados? Na verdade é uma conversa bem informal, né? É como a gente está aqui, assim, informal. As pessoas relaxam e me agradecem muito porque eu só faço a pergunta e não fico igual o Jô Soares, Marília Gabriela, que fica falando mais que o entrevistado, né? Eu faço a pergunta e deixo a pessoa falar à vontade. Acho que isso, as pessoas se sentem muito à vontade, né? Porque tem chance de falar tudo aquilo que tem para falar, né? Eu gosto também de saber o antes da pessoa chegar até o profissional. Então, ela fala da formação dela, das dificuldades, porque muita gente que conhece determinado ator ou atriz, né, acha que a trajetória foi fácil, né? E não é. Quem trabalha com cultura, estou sendo repetitivo aqui nesse programa, mas é um trabalho muito árduo, né? A dificuldade é imensa das pessoas chegarem até onde estão. Então, esse tipo de história me interessa, né? E a partir daí a gente começa a conversar dos trabalhos que fez, dos que estão para fazer, né? E também é bacana porque muita gente assiste e isso aproxima os produtores do convidado, né? Então eu falo, nossa, essa pessoa é acessível, né? Posso convidá-la para fazer um trabalho em curta, em média, em longa, enfim, né? A gente acaba aproximando essas pessoas. Vamos agora ver um trecho do Zootropo. Tem nomes que não passam incólumes quando são ouvidos pelo público e pela crítica. Um deles é dessa atriz que está aqui ao meu lado no Reserva Cultural, Mel Lisboa. Mel, você estudou cinema. Qual que foi o seu interesse quando você decidiu estudar cinema?
Surgiu do fato de que eu antes queria fazer diplomacia, eu queria ser diplomata, e de repente eu me dei conta que não era nada disso. E eu fiquei um pouco perdida sem saber o que eu ia fazer e nada me agradava muito. E quando eu vi que havia esse curso de cinema na UF, eu enlouqueci e falei, é isso que eu quero fazer. Não sei te dizer muito por quê. Talvez por eu já ter feito teatro quando eu era criança, mas eu achei muito interessante. Eu já sempre me interessei por cinema e a faculdade me fez ver que eu gostava mais do que eu achava que eu gostava. E aprendi muita coisa na faculdade, da parte teórica, principalmente, até porque eu não me formei. Mas foi muito importante, foi um momento muito legal da minha vida fazer a faculdade de cinema. E me diz uma coisa, quando você estudou cinema, você tinha como referência quais cineastas, atrizes ou atores? Quando eu fui estudar cinema, eu achava que eu sabia muita coisa. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu entrei em desespero, falei, gente, eu não sei nada, eu não vi nada. Aí eu falava de preencher lacunas, porque eu via que eu não sabia nada. Aí eu ia pra videolocadora, na época não tinha nem DVD, pra você ter noção, eu tô ficando velha. Não tinha nem DVD, eu alugava fitas e fitas, VHS, de filmes antigos. A minha irmã, veterinária, não entendia nada. Eu falava, gente, que você fica vendo esses filmes mudo? Não entendo isso, gente. Fica vendo o dia inteiro. Que faculdade é essa? Você vai pra faculdade pra ver filme? Que festa que é isso? É muito engraçado. E aí eu comecei a me apaixonar, assim, por alguns cineastas, por alguns atores também. Eu lembro de um que, logo de cara, eu fiquei apaixonada, foi o Kubrick, o próprio Kubrick. Por isso a exposição do Kubrick talvez tenha me... Acho que foi um dos primeiros cineastas que eu fui atrás da filmografia inteira, assim. Começou a me interessar muito. Aquele cara que faz uns filmes aparentemente muito diferentes uns dos outros, mas que há uma mão, há uma assinatura dele. Mas enfim, aí depois eu fui conhecendo vários outros e gostando e me interessando e aprendendo também. E como foi essa transição de uma futura cineasta, ou crítica de cinema, não sabe, para uma atriz? Eu queria ser cineasta, né? Aí chegou, assim, muito cedo ainda, eu entrei numa crise, porque eu falei que eu achava que eu não era capaz e se eu me formasse dali há tantos anos, eu não ia conseguir, eu não era capaz de fazer um filme, eu não me sentia capaz. E aí eu lembro de conversar com a minha mãe ela me ajuda muito nesse sentido, ela me dá muitos conselhos, e ela falou comigo, Mel, por que você não volta a fazer teatro? Puxa, você fazia teatro, quem te ensinava teatro no Rio, o Daniel Herz, a Susana Kruger, que também são amigos dela, gente, eles sempre falaram tão bem de você, falaram que você tinha que voltar pro teatro. Por que você não começa como atriz, sei lá, uma Carla Camurati da vida? Começa como atriz e depois se você achar, você vai com calma pro cinema, faz com calma seus filmes. Eu falei, puta mãe, é isso, vou voltar a fazer teatro. E porque eu tava evitando, porque não era uma coisa que eu queria. Então, de vez em quando eu tinha um convite para fazer um teste ou outro, alguma coisa, eu não ia porque eu não achava que não era para eu ser atriz. Aí, logo depois que a gente conversou, foi muito maluco, porque foi coisa de dias, agora eu já não lembro mais quantos dias, mas 2, 3 dias depois, me chamaram para fazer o teste de Anitta, porque o produtor de elenco, ele me conhecia que eu fazia publicidade. Quando eu era criança, adolescente, eu fiz muita publicidade também, além de aulas de teatro. E aí, mas eu nunca tinha feito televisão. Aí ele me chamou para fazer o teste. E eu lembro de falar, caramba, mãe, olha que louco, né? Porque se ele me chamasse para fazer esse teste há um mês atrás, eu não ia aceitar, não ia fazer o teste. Mas agora, com essa minha nova perspectiva de vida, eu vou. E fui. E aí eu fiz 1, 2, 3, 4 testes até eles me escolherem pro papel. E aí, de repente, aí foi um pouco agressivo nesse sentido. Eu me vi atriz. Era uma coisa que, a princípio, eu não tava com essa pretensão toda. Eu queria voltar pra aula de teatro, uma coisa, sabe, começar
como se deve começar, né? Começando aqui, fazendo pequenininho ali, fazendo uma peça, aprendendo, crescendo, evoluindo. E aí, de repente, pá, fui jogada num lugar que eu falei, caramba, foi uma loucura, né? Aí eu tive uma necessidade enorme de voltar pro teatro. Então, logo depois que eu fiz Presença de Anitta, eu produzi um espetáculo. Primeiro eu fiz um espetáculo em Portugal, aí depois eu produzi um espetáculo. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa pequenininha. Eu senti essa necessidade. Uma peça que era intimista, num lugar bem pequenininho, o público bem colado com a gente. E foi assim que a possível cineasta se tornou atriz. E as pessoas aceitam com facilidade o convite do programa? Como que é feita a produção? Olha, aceitam, viu? Até hoje acho que a gente não levou nenhum não, né? Aceitam justamente por isso, né? As pessoas estão ávidas para falarem, né? Tem pouco espaço para falar, né? São poucos os programas que a pessoa tem a oportunidade de se expressar e de falar do seu trabalho, né? O programa ele é gravado lá na Reserva Cultural, no cinema do Reserva Cultural, ali na Avenida Paulista, né? A maioria das pessoas mora ali na região central, então é muito fácil de chegar por metrô, né? É uma estrutura que assim, as pessoas vão com condução própria, a gente não tem carro para buscar, né? Então aceitam de bom grado, né, esse convite, e acho que a questão principal é essa, né? Como tem pouco espaço para as pessoas falarem de cinema, né, elas aceitam, né? Me conhecem já porque eu tenho uma trajetória nos curtos filmes, então muita gente eu já tinha entrevistado lá, né? É lógico que é uma outra conversa, um outro contexto, não fico só restrito ao curta-metragem, mas acho que isso também, né? O portal Cronópios é um belo cartão de visitas, né? E o meu nome, ou o blog, os curtos filmes, também virou já uma referência. Então as pessoas vão, né? O primeiro convite, quem participou foi a Helena Inês, que inaugurou meu blog, né? A gente já se conhecia em outros carnavais. Ela aceitou, ela abriu essa temporada, a primeira temporada, e aí foi o bacana disso tudo também é o seguinte, né? O programa ele começou a ter uma audiência muito legal e muitas pessoas se convidam para ir no programa, então facilita também isso. Só agora ligar para convidar muita gente e falar, eu quero participar, tal. E a gente acaba convidando e tentando juntar todo mundo para falar de cinema. Então, quer dizer que vocês têm um bom feedback sobre isso, a audiência? Temos. Assim, a audiência é legal, o People até agora não me mandou embora, estamos na segunda temporada, e os realizadores de cinema repercutem isso, né? Então eles colocam na internet, olha, eu apareci no Zootropo e tal, e isso cria uma abrangência muito grande, e aí as pessoas se interessam, me procuram para participar do programa, né? Então eu acredito que vai ter vida longa. Um dos compromissos do programa é incentivar e divulgar a produção audiovisual no país. E o que falta para esse setor ter maior alcance? Olha, falta ter uma política governamental, né, para a educação, né, para a cultura, as duas coisas estão ligadas, né, porque há uma crise muito grande, né, poucas pessoas notam isso, né, mas quem é do meio cultural sabe que falta incentivo para criar, falta incentivo para formar, falta incentivo para difundir e falta incentivo para as pessoas criarem uma cultura de fruir aquilo que é produzido, né? Então, quer dizer, falta tudo, estamos num grave momento, né? E o tempo do verbo não é esse, né? Estávamos, estamos e estaremos, né? Porque eu não vejo possibilidade disso mudar a curto prazo, né? Então, é uma política mesmo do governo federal, estadual, regional, de criar mesmo uma cultura audiovisual, uma cultura no sentido mais amplo mesmo, né? De teatro, enfim, de música. Muito obrigada, Rafael, por vir ao programa. Eu que agradeço à TV São Judas, ao programa Espaço Comunicação, que tenha mais iniciativas como essa e vida longa para todos nós. Muito obrigada.
E se você quiser saber tudo o que acontece aqui na TV São Judas, ou rever esse programa ou outros da série, é só curtir a nossa fanpage no Facebook. Tchau e até o próximo programa. Obrigado pela audiência.